Então, passa a palavra a doutora Estela Regina Martins, especialista em dependência química pela Uniad, Unifesp e médica assistente do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas do Estado de São Paulo. Bom, eu não tenho nenhum conflito de interesse nem com a indústria do tabaco, muito menos com a indústria farmacêutica. O próximo. Aqui mostrando para vocês, né, que já estão acostumados a estudar esse assunto, nós vamos focar mais nos cigarros eletrônicos de terceira e quarta geração, e deixando claro que esse produto ele não poderia estar no mercado mundial. Porque para que o aerosol seja formado, ele precisa de dois componentes, que é o propilenoglicol e o glicerol. Essas duas substâncias são proibidas a nível mundial para uso inalatório. Elas só são liberadas para uso em cosméticos e em alimentos. Então, posto isso, esse produto não podia existir no mundo, tá? Alguns produtos, alguns cigarros eletrônicos existem com nicotina, outros não, e a maioria deles, quase todos, totalidade, tem os aromatizantes, que são os grandes atrativos para as crianças, para os adolescentes e para os jovens. E, infelizmente, já temos, sim, cigarros eletrônicos com a cannabis, com a nicotina com a cannabis líquida, o THC líquido. Isso quer dizer que a própria indústria do tabaco já deixou claro que os países que regularem a liberação da maconha, eles vão estar comercializando o cigarro eletrônico, sim, com cannabis líquida. Próximo. Próximo, por favor. Próximo, por favor. Não teria como ela passar, não, presidente? Eu acho que seria mais fácil. Se ela puder passar... aí eu vou pedir mais uma vez para interromper meu tempo. Tempo, que 10 minutos são uma preciosidade. Esse aqui, né? Põe mais um minuto, por favor. Tá bom, muito obrigada. Então, propilenoglicol e glicerol, como eu estava falando, ele não pode ser usado para uso inalatório. Por quê? Nós já sabemos que durante o aquecimento do propilenoglicol, ele se decompõe em formaldeído. Está posto que o formaldeído é uma substância classificada no grupo 1 da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, a IARC. Por quê? O nexo de causalidade de formaldeído com leucemia já está posto. Quando a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, a IARC, classifica uma substância no grupo 1, ela está dizendo que não existe nível seguro de exposição a esta substância. Então, é muito sério isso. O glicerol aquecido em alta temperatura, ele se decompõe em formaldeído, um possível carcinógeno. Em baixa temperatura, ele vai dar origem à acroleína, que a gente já sabe que causa danos ao pulmão e ao coração. Interessante notar que essas três substâncias, formaldeído, acetaldeído e acroleína, também existem no cigarro tradicional. Aonde eu aponto para conseguir passar? Bom, ok. Nós estamos falando de uma nova forma de consumo de entrega de nicotina, só que desta vez, no cigarro eletrônico, uma nicotina muito mais poderosa, porque a gente está falando de sal de nicotina. No passado, a gente tinha nicotina de base livre, a Freebase, a qual nós que tratamos dependentes de nicotina, estão até hoje tentando parar de fumar. O discurso do Alexander, dependente da nicotina de base livre, só que ele saiu de uma para uma outra. O sal de nicotina. E o que é o sal de nicotina? É a nicotina de base livre, que já é potente na sua forma de adicção, e ainda se adicionou o ácido benzoico. E aí se deu origem ao sal de nicotina. E, infelizmente, os cigarros que são comercializados, cigarros eletrônicos que são comercializados, eles não têm só um sal de nicotina. Já tem estudos que mostram que existem 5 sais de nicotina. Isso nada mais é o quê? Entregar de uma forma muito mais rápida e muito mais potente uma nicotina muito mais poderosa do que a nicotina de base livre que existe no cigarro tradicional e que a gente já sabe dos estragos e dos danos que causaram aos seus consumidores.
O sal de nicotina ele foi colocado, sim, não pelas grandes transnacionais do tabaco, e sim por uma empresa pequena, que era fabricante do JUU, que começou a comercializar esse produto com 59 miligramas por ml de nicotina, sendo que o JUU com mentol tinha 75 miligramas por ml. O cigarro, no Brasil, ele é regulado pela Anvisa, não podendo ter mais que 1 miligrama de nicotina em cada um dos cigarros. Temos também metais. O alumínio, ele já está posto que ele causa fibrose pulmonar, e não raro a gente vê usuários de 2, 3 anos de cigarro eletrônico já com sintomas e com exames que comprovam a presença de fibrose pulmonar. Níquel, classificação 1 da IARC, câncer de pulmão e câncer de seio nasal. O Reino Unido, especialmente a Inglaterra, aqui é importante fazer um parêntese, porque o Reino Unido, como um todo, a Inglaterra está separada propagando o cigarro eletrônico como uma política de redução de danos. Mas o Reino Unido, como todo, Escócia, país de Gales, eles não estão de acordo com isso. Eles continuam tratando o tabagista com as evidências científicas que estão consolidadas. O que acontece? Um descarte de vape. A cada semana, aproximadamente 5 milhões de vapes são descartados, 8 vapes por segundo. Por isso que eles vão começar a proibir o uso de cigarro eletrônico descartável. Os danos precoces à saúde, já temos. Estamos falando não mais da nicotina de base livre, estamos falando do sal de nicotina. A nicotina, ela remodula o cérebro, principalmente quando é um cérebro de um adolescente, de um adulto jovem. Ela faz um impacto nesta região que a gente chama de lobo pré-frontal. Essa região ela é específica pela capacidade de atenção, de cognição, de julgamento entre certo e errado, é bom ou é ruim para mim, nesse cérebro em formação, pela tomada de decisão, pela capacidade de planejamento. E ela faz, sim, uma alteração na personalidade. Só que a gente está falando, nesse momento, por isso que eu coloquei ali uma bomba para explodir, de uma nicotina muito mais potente do que a nicotina de base livre. Isso não pode ser deixado de lado no julgamento de vocês, senhores senadores. Nós estamos aqui para levar para vocês este outro lado que a ciência mostra para a gente. E os danos? Usuários de cigarro eletrônico que nunca haviam fumado um cigarro antes, que começaram a usar o cigarro eletrônico, eles têm um risco 79% maior para ter um infarto de miocárdio. E se ele faz o uso dual, cigarro eletrônico e cigarro tradicional, o risco aumenta para 300%. Hoje nós sabemos, e o Paulo vai mostrar isso na aula dele, na explanação dele, que gastamos com assistência médica para cuidar de fumantes que infartaram pelo uso do cigarro tradicional, 10 bilhões de reais. Em relação ao AVC, usuários de cigarro eletrônico estão tendo acidente vascular cerebral 10 anos antes comparado a quem faz uso do cigarro tradicional. E o gasto com o tratamento de AVC, 2 bilhões de reais para quem usa cigarro tradicional. O risco de DPOC para usuários duais, cigarro eletrônico e cigarro tradicional, aumenta em 246% a chance dele ter uma DPOC. Esse estudo é muito interessante, é um estudo mais forte que existe, que é uma corte de chineses que foram acompanhados durante 5 anos. Tinha um grupo que fazia uso de cigarro tradicional, um grupo que fazia uso de cigarro eletrônico e o grupo que fazia uso de cigarro dual. Pré-requisito para entrar no estudo: não podia ter sintoma respiratório, nem diagnóstico ou nenhum sintoma de DPOC. Na evolução de 5 anos, apenas 5 anos usando o cigarro tradicional. Em quem usava o cigarro usando cigarro eletrônico? 8% mais de diagnóstico de DPOC com 5 anos de uso. E o uso duplo, 10% mais de diagnóstico de DPOC. Então, a gente está vendo que o pulmão dos consumidores de cigarro eletrônico estão sendo afetados de forma precoce. Aqui cabe uma ressalva, senadores. DPOC é algo que a gente vê em usuário de cigarro tradicional depois de 30 anos de uso. Nós estamos falando de 5 anos de uso. Olha o risco para a saúde pública. E o tratamento de DPOC custa 16 bi para quem faz uso de cigarro tradicional.
A síndrome plurimetabólica, que nada mais é aumento da circunferência abdominal, a obesidade, aumento da pressão arterial, aumento da glicemia e diminuição do bom colesterol. Quem faz uso desses produtos tem um risco, se faz o uso atual, aumentado em 30% para desenvolver essa síndrome, e se fez uso no passado, continua no risco, com um aumento de 15%. Considerações finais. A nicotina de base livre, ela já adoeceu, incapacitou e matou muita gente no mundo. Ainda é um grave problema de saúde pública global, mas a solução em absoluto é substituí-la pelo sal de nicotina. Não vou ter tempo de falar da nicotina sintética, que é um outro problema que existe no cigarro eletrônico. Essa nicotina, o sal de nicotina, ela é muito mais poderosa e ela instala a dependência muito mais rápida. Não raro a gente vê adolescentes conseguindo consumir 3 pods em um único dia. Consequência, mostrei para vocês, o surgimento das comorbidades. E isso definitivamente não pode ser classificado como redução de danos. Esse termo foi usado, está sendo usado pela indústria do tabaco de forma indevida e inapropriada. E a solução está posta pela RDC da Anvisa, pela 855, investir em campanhas de educação, e nós ratificamos a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. O artigo 15 está posto. Nós temos um compromisso internacional. Se a gente aqui está falando que o problema de país que regulou liberando, o país que regulou proibindo esse produto, a solução é investir na implementação correta do artigo 15, que versa sobre o mercado ilícito. 15 segundos. Esta é a solução que precisa ser levada adiante como proposta pelos senhores senadores. Nós temos realmente que ajudar a Anvisa, a CONIC, a implementar essa convenção. Porque os países que regularam liberando as crianças, os adolescentes, no Reino Unido, nós temos crianças de 9 anos de idade que estão tendo que dar terapia de reposição de nicotina para tratar a dependência do sal de nicotina. Então, isso não é redução de danos. Se nós queremos ganhar dinheiro, e a gente está numa comissão que versa sobre isso, a solução é investir em material humano, em equipamentos, para que possa se fazer a fiscalização das nossas fronteiras como um todo, das nossas rodovias, de portos e aeroportos, para fiscalizar a entrada desse produto no Brasil. Só aplicando multas muito altas para que quem está fazendo o comércio ilícito desse produto veja que não vale mais a pena, no Brasil, estar comercializando esse produto. Muito obrigada pela atenção de vocês.